Fala pessoal, boa tarde, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Esporte Goiás deste início de semana, após o primeiro jogo da final do Campeonato Maranhense, jogo em que o Sampaio Corrêa colocou um pezinho mais próximo da taça, porque conseguiu abrir uma vantagem de 1-0 em cima do Motoclube. Olha, o atacante Ciel chegou e marcou o gol, balançou as redes, fez o seu dever de casa. Motoclube, tanto o Motoclube quanto o próprio Sampaio Corrêa reclamam da arbitragem, acharam que a arbitragem não conduziu de forma imparcial o jogo do final de semana, mas é discussão para mais tarde, porque o nosso comentarista de arbitragem, o Paulo Sérgio, vai estar aqui, vai analisar com a gente muitos momentos e situações da jogada. Tadeu aqui também já está aqui comigo, mas antes de chamar ele, vamos falar da Cirúrgica F. Andrade. Porque a Cirúrgica F. Andrade é a principal empresa de materiais de EPIs do estado. São máscaras, toucas, luvas, dentre tantos outros materiais de suma importância neste momento de pandemia em que vivemos. Não só para a sua residência, mas também para a sua família. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 3012-4400 ou então pelo Instagram, @cirúrgicafandrade. Mande uma mensagem lá no WhatsApp ou pelo Instagram, faça um orçamento e procure entender por que a Cirúrgica F. Andrade tem os melhores materiais de EPIs. Então, já de volta aqui para conversar com o Tadeu. Tadeu, boa tarde. Jogão no final de semana, o solzão também não contribuiu muito para a parte técnica do jogo, mas foi um super clássico. Boa tarde, Galdense, boa tarde a todos os amigos. Realmente, foi um jogo interessante dentro daquilo que os times têm de qualidade técnica. Foi um jogo bem movimentado, um jogo de opções no meio de campo, foi um jogo para quem gosta de tática e para quem gosta de analisar, foi um jogo super interessante. Antes de a gente começar a mostrar aqui os melhores momentos, a parte física dos atletas foi muito exigida. Nós víamos ainda no primeiro tempo, principalmente no segundo, diversos jogadores com câimbras caindo dentro de campo, não só pelo sol, mas também o desgaste que causa o sol fazendo você correr ali dobrado, né? A gente não viu um jogo tão rápido, foi muito mais marcado e pensado, né, estrategicamente. Além da ensolaração, tem toda aquela questão do psicológico do time, né, dos atletas. É uma final de campeonato, você tem que vencer, você tem que superar o seu rival, pressão natural que uma final impõe sobre o atleta, e depois debaixo daquela lua toda também, depois dos 15, 20 minutos, aí os jogadores começaram a sentir, mas foi um grande jogo de futebol. Rapaz, vamos de melhores momentos aqui do Super Clássico, o jogão que aconteceu no domingo. O jogo inicialmente era para começar às 16 horas da tarde, mas começou às 10 horas da manhã. O gol saiu rápido, logo depois de um contra-ataque do Motoclube. O Motoclube conseguiu chegar com o meia Flamel, não finalizou. Estava de frente ali pro gol, houve muita reclamação inclusive depois, porque ele estava de frente ali pro gol, poderia ter finalizado, não finalizou, optou por jogar com o Felipe Ferreira, que o Felipe também é um excelente finalizador, e acabou que o goleiro chegou junto, o zagueiro também chegou, ele não conseguiu finalizar, e após a jogada com o Flamel, esse é o Flamel, mais uma vez tentando de chute de fora da área. Quem tentou bastante foi o Negueba. O atacante Negueba do Motoclube foi extremamente exigido, não só no primeiro tempo, mas também no segundo tempo. Tanto é que a jogada sai justamente com o Negueba. Ele consegue roubar a bola no meio de campo, sai em velocidade, existe o choque, foi falta, mas o juiz mandou seguir. E aí o Flamel poderia optar pela finalização ou pelo passe. Optou pelo passe, o passe não saiu com aquela perfeição que a gente conhece do Flamel, que a gente sabe que ele consegue realizar. Deu o passe um pouco mais fraco ali, um pouco mais curto. O Felipe não conseguiu chegar, também ficou trombado nessa jogada. Não só, já é a jogada do gol, o Ciel aparece sozinho, sai de trás, vence o Everton Silva, lateral do Moto, que assumiu a titularidade pelo segundo jogo consecutivo. Consegue ultrapassar ele, recebe a bola sozinho dentro da área e abre o placar para o Sampaio Corrêa. Mas o Flamel ali, quando ele tenta dar esse passe, se voltar a imagem lá no Flamel, ele tem a opção do chute, tem a opção do passe. A tomar a decisão dele, não vou dizer que é errada, porque esse é a função dele, é o que ele fez a vida toda como garçom, como assistente, né? Dá assistência, dá esse passe para o jogador finalizar. Agora você vê, no momento que o Sampaio Corrêa recupera essa bola, o tanto de campo que o Sampaio Corrêa tem a tranquilidade de trabalhar essa bola sem ser pressionado. Aí, na minha opinião, foi que o Moto deixou o Sampaio jogar muito à vontade. Eu não lembro, assim, ter visto mentalmente o Moto ter roubado bola no meio de campo do Sampaio Corrêa. Quando o Moto tinha bola, é quando o Sampaio Corrêa perdia essa bola ou arrematava para fora do gol, aí a distância que teve.
O Vinícius Paiva com o Diego Renan ali pelo lado esquerdo, não fluiu bem essa dobradinha no primeiro tempo. Porque o Vinícius improvisado, né, de ponta. Que ele ficou jogando aí naquela segunda linha do meio de campo. Aparentemente muito desconfortável na posição. Tanto é que quando o Ferreira pega essa bola que ele lança lá no lado esquerdo aí, ó, há um buraco ali que era para ser ocupado ou por Diego Renan ou pelo próprio Vinícius Paiva. E o Everton não acompanhou o Ciel. Então o Sampaio, não que tinha sido tão superior a ser um Motoclube, mas Sampaio foi, no mínimo, mais organizado dentro do campo. Faltou mais poderio ofensivo no Moto. O Moto está dependendo muito só dos seus dois atacantes. O Cleitinho fez uma falta absurda no jogo, porque ele conseguia dividir as atenções, conseguia dividir as ações ofensivas do Moto com o Flamengo. Então o Cleitinho realmente fez uma falta muito grande no jogo, e o Sampaio com o Ferreira e o Eloy ali no meio de campo, os dois jogadores, eles conseguiram ditar o ritmo da partida, eles conseguiram fazer o jogo boliviano fluir, e o Moto, depois de pegar 1-0, tentou, teve a oportunidade, o Negueba ali muito exigido, houve até assim certas faltas em cima do Negueba, já no final do jogo ele não conseguiu. Esse é um outro lance do Ciel também, outra vez a zaga do Moto muito exposta, os jogadores Sampaio conseguiu achar o Ciel com maior facilidade, com uns toques assim, sem ser pressionado. Aí o Joandes saiu bem, eu até na hora do lance, no movimento, eu fiquei imaginando que ele poderia até sofrer pênalti ou fazer pênalti, mas ele foi muito inteligente ali, não se atirou completamente na bola, deu o canto, o lado mais aberto para o jogador Sampaio, que não soube aproveitar. Aí o jogador do Motoclube, ele arremata de cabeça baixa, né? O Felipe, ele não consegue ver o companheiro chegando, ia ser igual o Flamengo. Você reclamou porque o Flamengo não arrematou no gol e deu passe. E agora você está reclamando porque ele chutou e não deu passe. Então, isso são tomadas de decisões que quem está dentro do campo, só ele para ter. Porque ele está sentindo o momento de arrematar no gol, o momento de dar o passe. Outra falha também do Motoclube que eu consegui enxergar é que o Moto está muito dependendo só desses dois jogadores e não está sendo compacto no ataque. Esse último terço de ataque do Moto, ele tem que ser melhor trabalhado, tem que ter mais jogadores chegando. Olha quantos jogadores do Moto tem nesse lance, quantos jogadores Sampaio tem dentro da grande área. Agora, detalhe, o volante que teve que fazer a infiltração, né? Exatamente, é fazer esse homem surpresa. Então, o Vinícius Paiva, quando ele entrou aí o Júnior Moreira corrigiu isso no segundo tempo. Colocou o Diego Renan para a direita, colocou o Vinícius Paiva, aí parecia que era outro jogador, parecia que ele tinha entrado no jogo no segundo tempo. Claro que o forte dele é na linha de fundo. Não fluiu também os cruzamentos, porque você tem que dar esse cruzamento em forma de assistência, cruzamento em forma de passe, não cruzar por cruzar. O Sampaio Corrêa não tem nada a ver com isso, fez um grande jogo, fez um jogo mais ajustado, um jogo mais apoiado, e o Eloy também, quando teve pernas, quando teve espaço, conseguiu criar boas opções para o Sampaio Corrêa. O jogo está em aberto, foi um grande jogo, mas Sampaio tirou proveito merecidamente nessa primeira partida. Ainda rolando as imagens, repetindo já os lances, assim, como um lance pode definir o jogo, né? O Flamengo, o Motoclube teve uma excelente oportunidade com o Flamengo ali com o Ferreira, não foi conseguido converter em gols, o Mota saiu muito bem ali, inclusive, o zagueiro estava fazendo a cobertura. Poucos minutos depois, 4 minutos depois, Sampaio vai e marca o gol e aí o jogo muda, porque aí o Sampaio já não precisa correr tanto, o Moto se desgasta muito mais, tanto é que no segundo tempo, a exigência física que foi do Negueba, que foi um dos jogadores do ataque mais exigidos, inclusive vinha voltar no meio de campo para recuperar a bola, já estava no desgaste, né, no limite ali, no sacrifício, e não poderia mais ser substituído, porque o técnico Júnior Moreira já havia feito todas as suas 5 substituições. E alguns jogadores estavam realmente no sacrifício por ter que correr mais para buscar o resultado. E o Sampaio Corrêa, ele jogou a metade do jogo com o seu zagueiro, o quarto zagueiro ali, o Vitor, pendurado, amarelado, né? Eu imaginava que ele ia entrar com o Gleidson já no segundo tempo para trazer desconforto para a zaga do Sampaio Corrêa, porque você tem uma referência, aí você colocava o Felipe de um lado, o Negueba do outro, e você prenderia mais o setor defensivo, você incomodava mais o setor defensivo do adversário. E aí não foi impedimento, foi um belo gol, começando do passe do Ferreira, o Sábio viu bem, deu o passe ali, a bola passou entre as pernas ali do Marquinhos, se eu não me engano, e o jogador conseguiu finalizar. O Everton, lateral direito, espera-se mais dele no Motoclube. Ele tem capacidade para render mais. Esperamos que nesse próximo jogo ele possa fazer uma partida melhor. Mas o time do Sampaio Corrêa conseguiu esse resultado, conseguiu com as boas jogadas. O Daniel Neri reclamava que ainda não tinha tempo para treinar a parte ofensiva do Sampaio Corrêa.
Já nesse jogo contra o Moto, nós vimos já uma melhora, nós vimos opções, jogadores chegando, dando opção ao time do Sampaio Corrêa, o que está faltando no Moto nesse primeiro jogo. Eu dizia que a entrada do Gleide seria interessante porque você incomodava o Sampaio Corrêa, incomodava principalmente o Vitor, o quarto zagueiro que tinha amarelo. Você ia ter um jogador alto, um jogador que não tem uma técnica apurada, mas tem um cabeceio e tem uma bola aérea muito forte. Faltou também essa opção, mas enfim, quem está lá é quem está treinando e o time do Moto tem todas as condições de reverter esse placar, assim como o Sampaio Corrêa também tem condições de, se não segurar o placar, também vencer o seu próximo jogo. O jogo está bastante aberto, a final do Campeonato Maranhense foi um jogo tecnicamente não tão interessante quanto todo mundo esperava, mas é um super clássico, trata-se de detalhes, e o Sampaio Corrêa saiu superior na primeira partida, apesar do Motoclube ter um volume ofensivo, de jogo muito maior, por tentar buscar o resultado, o que seria natural. E quem conversou com a gente foi o atacante Ciel, autor do gol da vitória do Sampaio Corrêa em cima do Motoclube. Que a gente não tem que se alegrar com isso e dizer que já conquistou, não, nada. Terminou só o primeiro tempo, tem um segundo tempo ainda sábado. Tem essa semana que a gente trabalhou, essa semana que passou, a gente vai trabalhar essa semana que vai vir pela frente agora mais dobrado ainda, mais concentrado e mais focado, porque o time dele não sou bobo. Então a gente tem que estar esperto sobre isso, para quando for sábado, a gente botar em prática o que a gente botou hoje e algumas coisas mais para a gente acertar. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir o nosso objetivo, que é esse título. Colocar em campo outras coisas que faltaram, porque o Sampaio venceu, mas também não foi aquela vitória convincente que pode segurar um resultado que seja impossível do Motoclube reverter, né? Não foi aquele primor tecnicamente também apresentado pelo Sampaio Corrêa. Quando ele fala isso também, quem pode entrar, o que pode ser acrescentado é a entrada do Rodrigo Andrade, o Jefinho, o Dudu também, que vinha sem titular. Que aí já muda, já é um outro Sampaio Corrêa. Outro Sampaio Corrêa, veio com mais força, então o time do Motoclube deve contar também com o Cleitinho que testou negativo para a Covid-19, vai ter condição de jogo no próximo sábado, então o jogo, espera-se que o jogo seja mais apurado tecnicamente. Não que o jogo foi horrível, longe disso. Foi um grande jogo, foi um jogo interessante, dentro das suas condições, debaixo do sol daquele escaldante. O time de Sampaio e o time do Moto fizeram um grande jogo. Melhor para o Sampaio Corrêa, porque, repito, o Sampaio Corrêa apareceu e jogou de forma mais organizada. Quem falou com a gente de atleta do lado motense foi o goleiro João Anderson, titular absoluto do clube, que falou da situação do jogo, inclusive da parte do desgaste físico. O jogo foi bom, independente do resultado, a equipe se comportou bem. Uma bola que eles acharam ali, a gente teve várias oportunidades de fazer o gol. Infelizmente não fizemos, mas nossa equipe se mantém viva, o jogo está em aberto, Poxa, o sol, pode nem se falar, muito quente, desgasta muito nossos atletas. Reclamando da questão do sol que desgasta realmente. Agora falando com os técnicos, são os jogadores de xadrez ali, extra-campo. Tanto o Daniel Neri quanto o técnico Júnior Moreira conversaram com a gente e cada um teve uma visão diferente da partida. Vamos começar falando com o Daniel Neri, técnico do Sampaio Corrêa. Dar os parabéns aos jogadores, pelo esforço, a dedicação, a forma como se empenharam num jogo muito difícil, um clima de jogo quente, não só por causa do sol, mas por ser uma final, por ser um clássico. É um jogo que a tensão sobe, os jogadores estiveram à altura do jogo, houve momentos que fizeram até o lance do gol, foi um bom lance. Houve momentos que também o adversário foi melhor um pouquinho. Então foi um bom jogo. O resultado neste primeiro tempo, que faltou mais 90, está a favor. Temos um intervalo de uma semana para recuperar os jogadores, ver também quem podemos utilizar, aqueles que não podemos contar para este jogo, ver com quem podemos contar para o próximo, para completar o resto que falta da final. Temos uma vantagem, mas sabemos que ainda faltam 90 minutos. O time do Moto é bom, é um time que vai jogar também, vai querer alguma coisa desta final, vai lutar por isso, vai dar a vida, a gente sabe. Então temos de estar bem focados, preparados, pezinho no chão, isso aí nunca deixou de estar pé no chão. É continuar, é o trabalho, a concentração, o respeito pelo adversário, que é imenso. Um adversário que conseguiu mais pontos do que nós na competição, então um adversário que tem o seu valor, muito valor. Jogadores bons, alguns já jogaram aqui também no Sampaio, muitos jogadores jogaram aqui no Sampaio. Então vai ser um jogo, uns 90 minutos aí que a gente espera fazer bem feito
e dar essa alegria à torcida, honrar o clube, levar a nossa torcida, a nossa região, o Estado. É isso que a gente luta e que a gente vai tentar fazer, vai se esforçar para fazer e tomara que a gente consiga. Pelo lado motense, o técnico Júnior Amorim também fez sua análise do primeiro confronto entre o Sampaio Corrêa e o Motoclube. Foi um bom jogo, sabe? As duas equipes tentaram um clima totalmente diferente daquele que a gente, adverso daquele que a gente vinha acostumado, né? Desgasta muito o jogador, mas o Sampaio aproveitou a oportunidade que teve, né? Um erro nosso de posicionamento, e no momento do gol nós estávamos com um jogador a menos, e foi justamente onde eles criaram na passagem do lateral direito. Negueba estava fora e tinha tomado uma pancada e não conseguiu retornar a tempo, e o Sampaio criou aquela oportunidade e fez. Teve o mérito de ter criado e ter feito o gol. Nós criamos 2, 3 e não colocamos para dentro. Então o mérito deles, saíram na frente, mas vamos em busca, né, de tentar reverter a situação. Temos o próximo jogo, trabalhar, recuperar essa rapaziada. Eles estão de parabéns pela entrega, mas eu acredito que nós podemos mais um pouco. Esse não foi o moto ainda que se mostrou nos últimos jogos, principalmente no Juventude. Acho que tem jogador que pode dar um pouco mais, e nós vamos cobrar isso para que na decisão, né, a gente possa estar 100% e dar tudo que a gente tem para tentar reverter essa vantagem que o Sampaio abriu hoje. Duas visões bem diferentes, tanto do Sampaio Corrêa quanto do Motoclube. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta, com análise do nosso comentarista de arbitragem, Paulo Sérgio, alguns lances polêmicos da partida e também mais análises técnicas de Tadeu. Esporte Goiás de volta agora com o recado da A&D Fitness. Você conhece a A&D Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fit dance para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. Daqui o boa tarde agora para o Paulo Sérgio, que já está aqui com a gente, nosso comentarista de arbitragem, ao lado de Tadeu, para comentar alguns lances, né, da partida. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Caldense. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde aos que nos assistem. Eu estava comentando que fazia muito tempo que eu não verificava a arbitragem em foco em finais de campeonato maranhense, tanto na imprensa falada, na imprensa escrita, televisiva e principalmente nas redes sociais, onde a gente consegue perceber que muitos torcedores nas redes sociais falam de arbitragem. E eu costumo dizer sempre o seguinte, que os grandes jogos, as grandes decisões, sempre aparecem os grandes árbitros. Quando a gente diz aparecer, é porque eles se agigantam, não no sentido de aparecer, mas de tomar grandes decisões. E assim como as equipes, elas crescem ao longo da competição, os árbitros também, eles crescem ao longo da competição. Digo isso, no caso específico dessa arbitragem do jogo Sampaio e Moto, do árbitro Michael Matos, que na verdade não é um árbitro promissor, mas é uma realidade, assim como José Henrique, temos o Raimundo Chagas e temos o Paulo Mourão e o veterano de guerra Ranilton Oliveira. O que eu quero dizer com isso? Já vi o Michael Matos apitar outros jogos bem melhores que esse, com atuações bem melhores que essa, e nesses 2 jogos principalmente que ele trabalhou, deixou um pouco a desejar, principalmente no aspecto tomada correta da interpretação, que isso aí vai caber o quê? Uma boa tomada de decisão. Então, esse aspecto aí da interpretação impactou bastante, principalmente nos 2 últimos jogos feitos aqui nas semifinais e no primeiro jogo da final da competição. E a gente tem alguns lances já para mostrar, para a gente começar a debater alguns lances da partida de Sampaio Corrêa e o Motoclube. O primeiro lance, você que separou esse lance, né? A entrada de Pimentinha ali na área, fazendo o que faz de melhor, que é driblar, né? Puxar para a esquerda e tentar a finalização ou passe. Por que a pontuação desse lance, Paulo? É o seguinte, se a gente observar, o árbitro Michael Matos, ele está muito próximo da jogada. E se perceber também, a gente verifica o quê? Que o Pimentinha, ele adentra a grande área, ele traz a bola para o lado bom do pé dele e o Diego Renan, ele perde o time, ele perde o tempo de bola e atinge, na verdade, as 2 pernas do atacante do Sampaio. Pênalti, eu poderia dizer que pênalti clássico, nem muito nem pouco.
pênalti, o árbitro Michael Marques estava muito próximo e conforme o que eu falei, ele interpretou da forma que não era correta e em virtude disso que tomou a tomada de decisão errada, não com a marcação do pênalti, assim como aconteceu na partida passada da equipe do Sampaio contra o Pinheiro, quando ele não expulsou o atleta do Pinheiro. Então tem que ser melhorado esse aspecto desta interpretação. Isso ele consegue fazer através dos pilares técnicos de arbitragem, mas tem que ser melhorado essa questão aí dessa interpretação. Foi pênalti, claro, aí como a gente está vendo aqui, não marcado pelo árbitro. Ô Paulo, não precisa ser aquela falta escandalosa, ter aquele uso de força proporcional. Foi uma falta normal, mas dentro da grande área, pênalti naturalmente. Exatamente, que seria uma falta tanto dentro da grande área como fora, mas foi falta, nem muito, nem pouco dentro da normalidade. Consegue colocar novamente as imagens, só para fazer uma outra análise aqui rápida sobre o lance, porque assim, no momento da jogada, existem 3 árbitros ao redor. É o principal, o auxiliar, que é o bandeirinha, e o quarto árbitro ali na linha de fundo. Nenhum dos outros 2 árbitros poderiam sinalizar alguma coisa para o juiz? Na verdade, levando em consideração que o técnico principal, que o árbitro, está de frente, literalmente de frente para o lance, sem nenhuma obstrução, né? Entendi. Nesse aspecto, Galdês, o que a gente pode colocar é o seguinte, que é um lance que não necessita necessariamente desse auxílio, porque é um lance onde o árbitro está muito próximo, não é um lance ajustado, não é numa área de atuação onde o árbitro não consegue chegar e assim, ali cabe realmente a interpretação própria do árbitro. E não há essa necessidade do auxílio nem do árbitro adicional, nem do árbitro assistente número 2. Então cabe realmente a interpretação do árbitro Michael Matos. Esse poderia ser um lance capital, é um lance capital, na verdade, pela não marcação do pênalti, porque no momento o Sampaio Corrêa já estava com 1-0 no placar. Sim. Poderia abrir a vantagem de 2-0 e complicar muito mais a vida do Motoclube, porque caso o Motoclube tivesse conseguido empatar a partida, seria uma outra realidade, né, Tadeu? É porque falaram que não houve algum lance que poderia ter influenciado na partida. Mas se fosse marcado pênalti, se o Sampaio convertesse essa cobrança de pênalti, seria 2-0, aí seria uma vantagem maior. Então não deixa de não ter influenciado na partida, não sei se a minha análise está correta. É verdade, se a gente avaliar, marcado a penalidade, ainda que ele converta em gols ou não, mas não acaba interferindo no resultado. Então uma penalidade não marcada acaba interferindo, ainda que o atleta que vai bater o pênalti, ele converta ou não, mas foi um lance capital e que foi tomada a decisão errada, a decisão não correta da marcação da penalidade. A gente tem alguns outros lances também para exibir, pode colocar na tela enquanto o Paulo vai fazendo a sua análise técnica sobre a jogada. Esse aí foi um erro também gigante, né? É uma bola simples, mas um erro que não pode passar. O outro lance que não pode passar, este aqui, no caso aqui, é um trabalho em equipe. E justamente nesse aspecto, nesse caso aqui, nós temos ali o árbitro adicional, o Eduardo Garcia. Ele está ali atrás ali da linha do gol ali. Nós temos o assistente 2, o José Carlos, e foi muito claro, foi muito evidente que o defensor da equipe do Sampaio, ele coloca a bola para fora. E o árbitro Michael Matos, ele deu o tiro de meta. Das duas umas ali, o Galdês, o que pode ter acontecido? Ou os assistentes, eles não passaram a informação para o Michael Matos, ou passaram e o Michael Matos resolveu bancar a decisão dele de continuar dando o tiro de meta. Que isso aqui é ruim porque poderia o quê? Surgir cartão amarelo para a equipe do Moto por reclamar por uma coisa que foi evidente. Sim. Então tem que ter cuidado. Eu já tinha feito essa observação no jogo passado do Sampaio Pinheiro, quando o Márcio Diogo, ele fez uma falta da equipe do Sampaio e não foi marcada, que é um trabalho de equipe onde não pode passar batido. Alguém tem que olhar. O lance é claro, e a reclamação toda da comissão, assim como foi no lance anterior também do Sampaio Corrêa, porque existe o quarto árbitro de frente para o lance também, e em momento algum eles mostram alguma reação de tentar ajudar o Michael, né? O quarto árbitro, nesse aspecto, ele está um pouquinho mais distante, mas aí era capital, era fundamental o auxílio, a observação feita pelo árbitro adicional, Eduardo Garcia. O árbitro adicional, desculpa. Conforme eu falei, das duas uma, ou passaram a informação e ele resolveu bancar com a decisão dele, ou não foi passada a informação para o árbitro Michael Matos, mas deveria ter acontecido a informação correta para não acontecer esse problema, até porque eu trabalho em equipe e o árbitro adicional estava muito próximo do lance e foi muito evidente. Meus amigos, super clássico, polêmica, não deixa de ter polêmica, não deixa de ter lances capitais, um super clássico como esse. E olha, o Sport Guará vai ficando hoje por aqui. Paulo, boa tarde. Tadeu, boa tarde. Amanhã boa muito tarde. Mais aqui a repercussão do Super Clássico no Sport Guará, até durante a sexta-feira, porque no final de semana já tem um novo Super Clássico e aí será definido quem será o campeão maranhense 2021. Amanhã estamos de volta com muito mais informação.